Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. Olá, amigos e amigas, sou eu de novo, André Arruda, e está começando mais um Bom Dia pra quem, né? Pra quem? Pra você, pra mim, pra quem? E olha aqui, nós aqui outra vez, falando sobre as baboseiras desse Brasil varonil que tá tudo bagunçado. Além da Covid, nós tivemos a chuva. E aqui em São Paulo tivemos aí deslizamento, uma cidade embaixo d'água, Franco da Rocha, e infelizmente pessoas que morreram. Então nossos sentimentos, meus sentimentos e solidariedade, mas isso é parte de uma política de exclusão também das pessoas, colocando elas longe das suas casas, em locais perigosos, em morros, em encostas, porque as pessoas têm o direito de ter um lugar para morar, de um lugar para viver. E preciso ter essa segurança. Então, não é justo colocar as pessoas, muitas vezes enganados por promessas de casa barata, em locais que não têm o mínimo de segurança e condições para que essas pessoas possam morar, não é? Então, a vida que segue, né? Vamos para frente aí. Eu também tive um pequeno entrevero comigo mesmo. Eu fiquei mal esses últimos dias, tossi. Pensei que fosse ter Covid de novo, mas graças a Deus o teste deu negativo. Que às vezes é até possível de acontecer, porque se você pega uma variante e depois pega a Omicron, pode acontecer de você ser infectado em sequência. Meio absurdo, mas isso pode acontecer. O Brasil teve 280 mortos em 24 horas, a média móvel é acima de 500, né? Em média 186 mil contaminados, é o maior índice da pandemia. Isso mostra o quão essa variante é extremamente infecciosa. E a gente pode também dizer o seguinte, né, gente? Eu vi uma reportagem, pegaram um print de uma reportagem do Globo, acho que era de recente, acho que era de hoje, e fala que 90% das pessoas que estão na UTI do principal hospital de Covid, o maior hospital de Covid do Rio de Janeiro, eram de não vacinados. Inclusive histórias assim que constam que eram histórias assim terríveis, né? Por exemplo, uma pessoa chegou, foi internado e falou assim que não havia se vacinado, que foi tolo de ter acreditado, se arrependeu de não ter vacinado e disse que assim, olha, pelo amor de Deus, me vacina. Só que assim, a pessoa ela precisa se recuperar e depois de um mês de recuperada é que ela pode tomar a dose da vacina. Então o que aconteceu comigo é o seguinte, eu me infectei, né, peguei Covid e eu vou ter que fazer aí a dose de reforço. Só que a dose de reforço não vai ser para agora. Vai ser só para o mês que vem. Quer dizer, daqui a alguns dias eu vou
passar no posto para saber. Acho que vou marcar para ser dia 12, que foi o dia que eu retornei ao trabalho. 12 de fevereiro eu vou lá me vacinar com a dose de reforço, né? E tem um caso nessa mesma reportagem que é um caso bastante escabroso. Um senhor, ele proibiu a família inteira de se vacinar, inclusive ele. E ele e o filho dele pegaram Covid, a Omicron, e foram internados, né? E aí o que aconteceu? Esse senhor, ele foi para UTI, foi entubado, se recuperou, só que o filho, que tinha problema de obesidade, então pessoa que tem algum tipo de comorbidade, tipo obeso, problema cardíaco, problema respiratório, acaba tendo maus bocados com o Covid, e se não tiver vacinado e pegar a Omicron é praticamente fatal, e foi isso que aconteceu com ele. O filho desse senhor morreu de Covid, e ele só ficou sabendo que o filho morreu depois que ele tomou alta do hospital. Então imagine o baque que é essa questão do negacionismo da vacina, né? Que faz com que a gente realmente nos é confrontado com a realidade, tá? Então, não acredita no tiozão do Zap que fala groselha, não acredita no pastor Abu Cifrão, não acredita no político que fala que vacina não funciona, e não acredite no presidente. Se você tiver alguma pessoa que está com esse papinho, nem responda mais essa pessoa. Se tiver alguém se você tiver, por exemplo, uma igreja que o pastor ou o padre ou o pai de santo fala sobre negacionismo de vacina, troca de pastor, troca de terreiro, vá para outra paróquia, tá? Se você tiver um político que você está pensando em votar e tiver esse tipo de linha de pensamento, não vote nele. Porque esse tipo de gente faz esse tipo de coisa por poder. E por incrível que possa parecer, a maioria dos que pregam o anti-vacina estão vacinados. Aqui no Brasil é o país da canalice. Então tem muita gente canalha aí que está fazendo essa coisa toda. Vai ter um escândalo aí nos jornais. Ontem teve, né? Ontem já teve, né? O escândalo, né? O escândalo que o Banco do Brasil, né, está jogando duro para emprestar dinheiro para estados que não são alinhados com o Bolsonaro. Isso é um escândalo, né? Porque prova por A mais B, né, que há um alinhamento político, né, entre o Banco do Brasil e o governo Bolsonaro. Isso é um absurdo, porque o banco ele não é do governo, ele é um banco do Estado, é um banco do país, é o Banco do Brasil, né? E por ser um Banco do Brasil, qualquer tipo de interferência política na atuação do banco precisa ser denunciado e precisa ser reprimido, né? Para que porque esses empréstimos geralmente são para investimentos dos estados em obras de infraestrutura, em outras coisas, né? Então, isso aconteceu na Alagoas, que foi para o STF, e também aconteceu na Bahia, e também aconteceu casos em outros estados aí. Teve estados petistas que receberam, mas foram criticados, receberam críticas, né? E ainda tem
E ainda, por incrível que possa parecer, tem cidades que têm um alinhamento forte com o bolsonarismo que receberam rapidamente recursos emprestados pelo Banco do Brasil. Então isso tem que ser apurado, né? Fora a questão de condições de trabalho, né, no local, tem histórias aí de que os protocolos para a Covid não estão sendo feitos corretamente, tem gente adoecendo no local de trabalho, no Banco do Brasil. Inclusive, teve uma liminar aí, que semana retrasada, né, teve uma liminar aí, que teve que determinava que os funcionários que trabalhavam em departamentos fossem para o home office, que dias depois acabou sendo caçada pelo banco, mas disseram que vai recorrer, o sindicato vai recorrer, né? E você viu como é que é o tiro no pé? O Bolsonaro, não dá para falar nesse cara, mas não tem jeito, tem que falar dessa desgraça, né? O Bolsonaro parece que um assessor, um ministro postou nas redes sociais um vídeo do Bolsonaro comendo frango com farofa, chão cheio de farofa, a perna dele cheia de farofa, né? Só que a gente sabe que a casa cai porque uma mentira esfarrapada não dura nem 2 minutos, né? Então, quando veio nas redes sociais, veio isso aí, veio lá o pessoal tirando sarro do Bolsonaro, mas falando assim, e o sigilo que o senhor botou no cartão corporativo? Os gastos do cartão corporativo do governo Bolsonaro em 3 anos superam os gastos do cartão corporativo dos governos Dilma e Temer. E olha que nem terminou, nem mal começou 2022, né? Então é muito engraçado você posar de modesto nas mídias sociais para poder deixar sua claque feliz. Olha, esse aqui é um homem simples, é gente da gente, coisa e tal, papapá. Mas no fim não é nada disso não, gente. É só para mostrar para os outros que eu lembro aquela novela Salvador da Pátria, Juca Pirama, né? O Bolsonaro é o Juca Pirama às avessas, né? Que é aquele cara que tá na política e paga de modesto. Ao passo que o Juca Pirama era o contrário, né? Era uma pessoa modesta que acabou caindo na política, né? Apesar que essa história é um pouco inverossímil, essa história do Salvador da Pátria. Mas ele tem muita relação com essa história do self-made man, né? E tem essa relação toda aí, né? No esporte, parece que entre os 4 grandes só o Corinthians venceu, mas não convenceu. Ganhou de 1-0 do Santo André com um pênalti, que é considerado polêmico, né? A bola bateu na perna do jogador, foi no braço, né, do jogador do Santo André. O juiz deu pênalti, convertido pelo Fábio Santos, e foi gol. Depois o Corinthians não jogou mais, né? E também a luta, né, do Whindersson Nunes com o Popó. Só que assim, o Popó amassou o Whindersson, né? Só que o Popó é um lutador profissional de muitos anos de carreira, entendeu? De muita técnica, campeão mundial, né? E o Whindersson, o que foi? Ele é uma pessoa muito corajosa. Ele enfrentou o desafio e foi, lutou de igual para igual, foi certinho. Apanhou pra cacete, mas aí que tá a história, né? Que talvez seja uma lição que o Whindersson pode estar mostrando pra gente. Não importa, desculpe, não importa o quanto para vencer, né?
o negócio não é você saber bater, mas suportar apanhar, resistir à surra, né? E foi isso que aconteceu aí com o Whindersson. Podemos dizer assim, ó, parabéns pela luta, porque foi uma luta que o pessoal elogiou bastante. Sim. E digo para vocês que assim, eu não sou muito fã de lutas, né? Mas eu entendo que quem é fã deve ter gostado muito do que viu. E vamos torcer aí para que essas coisas que essas situações todas aí possam nos dar aqui alguns alentos, alguns exemplos de vida, né? Como, por exemplo, olha só o que aconteceu. Os socialistas do primeiro-ministro Antônio Costa ganharam a maior porcentagem dos votos e do assento no parlamento, e isso significa que o Partido Socialista Português, o PS, passou a ser o maior partido, né? Então, o que acontece, tá? Lá em Portugal, quando tem um impasse, porque houve um impasse no orçamento, tá? Português. Quando tem um impasse, o primeiro-ministro pode pedir para dissolver o parlamento e convocar novas eleições. E foi isso que foi feito, né? Dissolveu o parlamento, convocou novas eleições, só que dessa vez ele venceu. Ele venceu, passou a ter uma maioria absoluta, então pode ter aí uma maior margem de manobra para poder fazer aí os seus trabalhos, né? Então é provável aí que os socialistas, né, quer dizer, na verdade é um endosso, né, da população portuguesa em relação aos socialistas, né, ao Partido Socialista, que veio fazendo uma boa gestão, né, que fez uma condução muito boa durante a pandemia, tanto é que com o lockdown, com a vacinação, os índices de contaminação e internação ficaram baixos lá, né? Então isso é um grande alento para o povo português, né? E a cachorrinha que sumiu em voo da Gol foi encontrada. Finalmente a Pandora voltou para os braços do seu cuidador, né? Após 45 dias estava perdida dentro do aeroporto de Guarulhos. Encontraram a moça, encontraram a cachorrinha. O tutor Reinaldo Júnior finalmente pôde encontrar aí a cachorrinha perdida, que ficou um bom tempo, 45 dias, gente, é um mês e meio, gente. É um mês e meio longe, né, do cachorro, e ainda a gente tem que ver como é que sobreviveu, porque ela passou maus bocados, mas estão todos bem, graças a Deus. Graças a Deus estão todos bem. E todos nós estamos bem. Que essa semana seja uma semana maravilhosa. Seja uma semana de realizações. Seja uma semana de desejos alcançados. Que seja uma semana que tragam bons ventos. Que essa chuva passe e venha o sol. O sol para iluminar a sua cabeça, iluminar a sua mente, iluminar as suas veredas, trazer alegria, porque a gente está precisando muito de ser feliz, de ter momentos felizes, de sermos alegres. E mesmo que não bata o sol, seja você o sol. O sol, você pode ser o sol.
irradie coisas boas ao seu redor, que elas vão ecoar por todos os lugares onde você passar. Um beijo no coração de vocês e se cuidem, hein? Se cuidem, vacinem-se, bebam água, comam direitinho, dá uma comidinha balanceada e durmam bem, viu? Beijocas! Este episódio é produzido pela Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar esse episódio e outros do podcast Castor e seus escapes através do endereço anchor.fm/castor ou também através das plataformas de podcasting e também de streaming. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Castbox, PokerCasts, Radio Public, Stitcher e também através do Deezer. Você também pode seguir nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram através do @castor.podcast. Também estamos no YouTube.